Fala galera, beleza? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico diferencial dos sangramentos intracranianos. Qual a importância disso? Vamos aqui então falar um pouquinho, né? Vamos entender por que é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial já na chegada do paciente. Vou trazer aqui por categorias, digamos assim, de cada uma das etiologias, fazer a comparação do AVC-H lobar com o AVC-H hipertensivo e trazer um pouquinho sobre outras causas menos frequentes, mas que também é importante a gente listar para vocês, tá bom? Mas por que a gente está falando disso? Vamos lembrar o caso aqui de seu Carlos, que foi um paciente que estava lá, né, um músico tocando o seu piano e de repente fez uma dor de cabeça muito forte, súbita, né, aguda, e que a partir dali ele evoluiu com aquele desfecho que a gente viu no caso, e que na investigação foi visto um hematoma formado ali na região da cápsula interna à direita, né? Então, beleza, a gente viu que é um AVC-H, a gente viu que ele fez um hematoma em cápsula interna. Por que a partir daí? Claro, vão ter várias outras coisas na história, no exame físico, para nos trazer mais informações, mas por que de maneira resumida, a principal hipótese para ele, que é previamente hipertenso, fez uma cefaleia súbita, com hematoma em cápsula interna, por que a partir só com essas informações eu já consigo elencar uma hipótese principal, que vai, na minha cabeça, disparar gatilhos de tratamento, né? Vamos entender o porquê já já. Então, por que é importante a gente fazer esse racional já na avaliação do paciente na emergência? O AVC, no Brasil, é a doença que mais mata, acima do infarto, inclusive. E o AVC, ele se subdivide em isquêmico e hemorrágico. O isquêmico é a grande maioria, 80, 85% dos casos de AVC são do tipo isquêmico, que causam morte ou incapacidade. E o AVC hemorrágico, ele é a minoria, se subdivide em hemorragia intraparenquimatosa e hemorragia subaracnoide. O AVC hemorrágico, ele é minoria, 10 a 15%, porém, ele mata muito mais do que o AVC isquêmico. O AVC isquêmico incapacita, gera sequelas, e a partir dessas sequelas, mata a longo prazo. Pode matar a longo prazo, a depender do grau de sequela. Mas o AVC hemorrágico, ele tende a matar já nessa fase aguda, porque rapidamente o paciente pode evoluir para a morte cefálica, né? Ou até mesmo ter parada respiratória, instabilidade hemodinâmica, antes mesmo da chegada na emergência e vir a óbito decorrente dessas complicações. Já no momento agudo, vocês viram no caso de seu Carlos que ele fez o evento e depois evoluiu com rebaixamento porque o sangramento piorou. Então, justamente o AVC hemorrágico, ele é minoria, mas ele mata mais. E aí, a gente saber a causa, vocês vão ver que enquanto que para uns o tratamento é um e tem que evitar o caminho do B, em outros o tratamento é o B e tem que evitar o caminho do A. Então você precisa saber a causa já nesse momento para direcionar qual vai ser o seu tratamento adequado nessa fase aguda. Por quê, pessoal? Intervir na fase aguda da hemorragia intraparenquimatosa, que é o escopo da aula de hoje, muda desfecho. Você fazer a conduta certa para cada caso de maneira apropriada muda o desfecho do paciente. Então, aqui estão as principais etiologias que a gente vai falar hoje, tá certo? Obviamente que algumas eu vou detalhar mais, outras menos, porque o objetivo daqui é só vocês criarem um racional na sua avaliação inicial. Não estamos aqui para falar especificamente de todas elas. Então eu trouxe de maneira resumida, certo? Mas a ideia é justamente você criar um algoritmo na sua cabeça na hora que chegar esse paciente para vocês. Então vamos começar falando dele, que é o principal, né? O AVC-H hipertensivo ou hemorragia intraparenquimatosa do tipo hipertensiva, de etiologia hipertensiva, ela é decorrente daqueles pacientes que têm hipertensão arterial de longa data e que estão descompensados dessa hipertensão. Vamos lembrar o seguinte, a irrigação dos vasos cerebrais, do parênquima cerebral, ela vem dos grandes vasos intracranianos, a cerebral anterior, cerebral média, cerebral posterior, né? Circulação da artéria basilar, vértebro-basilar, né? Artérias cerebelares, etc. Esses grandes vasos, eles vão fazendo ramos cada vez menores, progressivamente, até chegar nos capilares, que vão fazer a transição para o sistema venoso. Porém, existem alguns locais específicos do parênquima encefálico em que desses grandes vasos já saem vasos pequenininhos, que são chamados ramos penetrantes ou ramos perfurantes, né? E que esses vasos pequenininhos vindos diretamente de vasos grandes, eles não sofrem o processo de alentecimento do fluxo sanguíneo que os vasos fazem quando eles estão diminuindo progressivamente de tamanho. Qual é a consequência disso?
Pacientes hipertensos, esse fluxo em alta pressão, quando chega diretamente nesses vasos pequenos, vamos lembrar que os ramos eles saem em 90 graus dos vasos principais, essa saída abrupta em alta pressão em 90 graus vai gerando uma pressão de maneira progressiva na parede desses pequenos vasos e vai gerando uma degeneração do endotélio, vai gerando a formação de um material fibroso friável, lipohialinótico, e que com o passar do tempo, com essa pressão batendo ali nessa parede fragilizada, vai começando a formar os microaneurismas, ou pseudoaneurismas, microaneurismas que seja, chamados de aneurismas de Charcot-Bouchard. Esses microaneurismas formados são a base patogênica de um paciente hipertenso mal controlado, que num pico pressórico faz o sangramento intraparenquimatoso. E aí, pessoal, percebam, para eu dizer que é um AVCH hipertensivo, eu preciso que o sangramento ocorra nesses locais que tem esses pequenos vasos que fazem que estão suscetíveis a essas alterações no indivíduo hipertenso. Quais são esses locais? Cápsula interna ou putamen, que é a região do hematoma chamado núcleo capsular, ou de cápsula interna, ou de núcleos da base e cápsula interna, por isso é núcleo capsular. Tálamo, que como o tálamo também está próximo do braço posterior da cápsula interna, pode ser também chamado de AVCH talâmico ou tálamo capsular. Ponte, a ponte, lembrem-se da artéria basilar que está ali na base da ponte e que joga seus ramos penetrantes na mesma lógica que eu falei da cerebral média, com os ramos tálamo estriados ou lentículo estriados para o AVCH núcleo capsular e tálamo capsular. A basilar vai emitir seus pequenos ramos penetrantes ali na ponte, e aí você pode fazer o AVCH pontino. E o cerebelo, que tem os ramos, né, que vêm das artérias cerebelares superior, inferior, enfim, que delas vão vir esses pequenos ramos penetrantes que também estão suscetíveis a esse tipo de sangramento. Então, para eu dizer que é um AVCH hipertensivo, eu preciso, primeiro, que o paciente, obviamente, ele tenha um diagnóstico de uma hipertensão ali, que esteja descompensada, e segundo, que seja numa localização típica, como uma dessas 4 que eu falei aqui. Se o hematoma está fora dessas localidades, é improvável que eu diga aqui que é um AVCH hipertensivo. Eu vou pensar em outras causas, tá certo? O que chama atenção também na história é que o indivíduo vai chegar numa cefaleia súbita, geralmente relacionada a estresse, a esforço físico, com um pico pressórico, fazendo uma cefaleia súbita com hematoma nessas localidades que eu falei. Isso não é patognomônico, mas é típico desses pacientes que fazem esse tipo de AVCH, esse tipo de hemorragia intraparenquimatosa. E aí quando você casa a história de uma cefaleia relacionada a esforço ou estresse, geralmente também pode acontecer em situações de atividade sexual, atividade física, esportes de alto rendimento, de alto esforço, de alto impacto, associado a uma cefaleia súbita e pico pressórico com hematoma nessas localidades, a chance de ser um AVCH hipertensivo aumenta consideravelmente. Claro que aí você tem que, obviamente, afastar outras condições, outros fatores de risco e outras comorbidades que podem aumentar e favorecer outros diagnósticos. E aí o exame de imagem é fundamental. A gente precisa da imagem para poder ver a lesão no local que a gente topografou previamente. E esse hematoma, geralmente, ele é bem delimitado e profundo. Não é um AVCH lobar, é um AVCH profundo, bem delimitadinho, quando não é muito grave. Que aí, se for um hematoma muito extenso, aí ele se espalha, faz hemorragia intraventricular, pode precisar de derivação. É bem complicado quando é as formas mais avançadas e graves desse tipo de hemorragia. Quando a gente fala da hemorragia por angiopatia amiloide, a gente está falando agora de um outro perfil de paciente. A angiopatia amiloide é a doença em que ainda se estuda muito sobre ela, mas que se sabe que o corpo começa a produzir de forma aberrante proteínas beta-amiloides degeneradas que vão se aglomerar e vão desencadear processos patogênicos naquelas células onde eles se depositam. E quando isso ocorre em células do endotélio vascular, principalmente ali cerebrais, né? A angiopatia amiloide cerebral é uma doença basicamente de pequenos vasos de endotélio vascular, que vai fazendo com que nesse endotélio vascular, desses arteríolas quase virando capilares, você tem o depósito dessa proteína nas paredes dos vasos que se tornam frágeis
e pode acontecer duas coisas. O endotélio pode inflamar e ocluir, fazer microinfartos nesses locais, ou a parede fica fragilizada e em cenários de picos pressóricos, ou às vezes até mesmo sem ter um pico pressórico significativo, começa a ter pequeninos sangramentos ali nessas regiões. Então, a palavra-chave para hemorragia por angiopatia amiloide é microsangramentos. Por quê? É o que você vai buscar na ressonância, por exemplo, que é um exame mais refinado, para poder endossar o seu raciocínio diagnóstico. Claro que muitas vezes pode estar ausente, e aí você vai buscar outras coisas ali naquele tipo de hematoma. Mas o hematoma da angiopatia amiloide, do AVCH por angiopatia amiloide, é um hematoma lobar. E quando você vê o indivíduo idoso fazendo um AVCH lobar, principalmente quando ele já tem algum grau de demência antes, vamos lembrar que a base patogênica do Alzheimer também envolve aberrância de proteína amiloide, associada ali também. Então, quando você vê da proteína tau, né, as taupatias, quando você tem esse depósito, o indivíduo fazendo demência associada à angiopatia amiloide, o indivíduo começa a ter microinfartos no córtex cerebral, e aí ele começa a ter disfunções cognitivas. Então, um indivíduo idoso que já está tendo algum grau de demência e que faz microinfartos e que tem uma tomografia de AVCH lobar, você pensa em angiopatia amiloide como causa. Por que é importante saber? Porque a angiopatia amiloide não tem tratamento, mas você saber que é angiopatia amiloide vai dar a você embasamento para falar sobre triagem de demências, né? Vai fazer um acompanhamento cognitivo desses pacientes, porque eles têm o risco de evoluir, se não já estiverem evoluídos nesse momento da avaliação, com algum grau de demência. E aí, a imagem, ela vai aparecer dessa forma. A tomografia não é específica. Percebam que a tomografia tem uma hemorragia, um hematoma lobar, certo? E esse hematoma lobar não é característico. É um hematoma lobar, ok. Uma coisa que a gente pode forçar bastante aqui para tentar puxar para a angiopatia amiloide é que ele tem uma comunicação, aqui ó, ele tem uma comunicação próxima ao córtex, que é onde está a fragilidade vascular, de onde vai vir o sangramento. Mas isso não é específico, o sangramento pode ter vindo de outro foco e se estendeu até o córtex, então a gente não pode usar isso como elemento para endossar o pensamento da angiopatia. Quem vai nos dizer que esse hematoma veio de angiopatia amiloide é essa ressonância aqui, ó. Essa ressonância, meus amigos, olha o tanto de microsangramentos que você vê justamente na região córtico-subcortical, que é onde estão os arteríolos e capilares, que é onde está o maior depósito das proteínas beta-amiloides, a fragilidade vascular que desencadeia todo esse processo. Então é aqui que a gente consegue pensar na angiopatia amiloide cerebral, tá certo? Você pode ter hematomas decorrentes de coagulopatias, indivíduos que têm trombofilias ou que têm algum distúrbio de coagulação, né? Deficiência de fatores de coagulação, etc., que podem provocar, aí a depender da via afetada, AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. Mas também o uso de anticoagulantes, indivíduos que têm arritmias cardíacas, que já tiveram AVC isquêmico de origem cardioembólica, pacientes que tiveram trombose venosa profunda, trombose venosa cerebral, e que estão usando anticoagulantes, né, eles estão suscetíveis também a hemorragias lobares. Geralmente esses hematomas eles são mais extensos, são mais esparsos, não têm uma localização típica, costumam recorrer, né? E podem, a depender da extensão, crescer rapidamente. Aqui é um outro exemplo. Vejam que não são imagens características. Nossa, eu bati o olho aqui, isso aqui é uma hemorragia por distúrbio de coagulação. Não, aqui é uma hemorragia lobar e eu vou investigar o que é. O que a gente tenta fazer nesse momento aqui são as medidas iniciais. Se ele estiver usando anticoagulante, você vai suspender até a estabilidade do hematoma, né? Se tiver um distúrbio de coagulação subjacente, você vai tratar. Uma plaquetopenia severa, você vai fazer transfusão de plaqueta. Um distúrbio de coagulação grave, né? O uso de varfarina, você vai repor com vitamina K. O uso dos DOACs, né? Rivaroxabana, apixabana, você vai fazer complexo protombínico, andexanet alfa. São os reversores, digamos assim, para tentar devolver a via de coagulação normal funcionante que estava inibida por essas medicações, tá certo? E aí, como eu falei, tem várias causas aí, uma lista enorme, tá certo? Mas você tem que filtrar isso na sua anamnese,
né, no antecedentes médicos, nos medicamentos de uso atuais ou recentes, né, enfim, você tem que filtrar isso aí na sua história. A hemorragia ela pode vir também das malformações vasculares. As malformações, aí eu vou destacar a malformação arteriovenosa, mais até do que o cavernoma, porque a malformação arteriovenosa é esse novelo de vasos de uma comunicação direta da artéria para a veia, sem a transição por arteríolas e vênulas e capilares, que faz com que as veias, com a pressão alta recebida diretamente da artéria, comecem a se dilatar, a se contorcer, e você começa a ter um novelo vascular ali formado. Dessa transição rápida, você tem microaneurismas espalhados pela malformação vascular, e é desses microaneurismas que saem os sangramentos da malformação arteriovenosa. Por que eu destaquei do cavernoma? O cavernoma também é uma fragilidade de parede vascular, também é uma dilatação de uma parede vascular, porém, o cavernoma ele sangra menos do que as MAVs de um modo geral. Então, acaba tendo menos foco, menos racional, mas pode acontecer, e você tem que estar ligado nisso. Então, geralmente, essas malformações estão com o indivíduo desde o nascimento ou desde a infância. Então, os sangramentos que ocorrem decorrentes da MAV costumam ser sangramentos em indivíduos jovens, 20 anos, 25 anos, até 30 anos ali vai, fazendo uma hemorragia lobar, você tem que pensar também na malformação arteriovenosa como uma causa possível. Pode ter também, o indivíduo pode ter epilepsia, porque essas malformações formam, né, se debruçam em regiões do córtex cerebral que podem se tornar epileptogênicas. Indivíduos não têm outros fatores de risco, não têm hipertensão alta, normalmente, né, pode ter comorbidade, mas eu digo assim, não costumam ter para ter a malformação e ter o sangramento decorrente dela. E aí o hematoma ele geralmente é irregular, geralmente quando você faz contraste você vê um fluxo anômalo, né? Pode ter algum grau de calcificação ali. Essa imagem é bem bonitinha porque ela representa as três coisas, né? Não a tomografia, o que não é típico, uma TC sem contraste, você já vê tudo isso. Então você consegue ver aqui que há uma hemorragia, né? Bem localizada, né? Até de certa forma bem delimitada, mas ela está em cima de alguma coisa. E aqui você vê um foco de calcificação e algo, um novelo aqui, um bolo de alguma coisa que você não sabe o que é ainda. A gente não pode cravar que isso seja uma MAV, isso pode ser um tumor, por exemplo, que a gente vai filtrar melhor quando a gente fizer a angiotomografia, angiorressonância ou até arteriografia, para fazer um estudo vascular dessa região, para daí sim pensar na hipótese de malformação arteriovenosa. Vamos lembrar aqui que a malformação arteriovenosa, quando ela sangra muito, você faz estudo de imagem para buscar os aneurismas que o neurocirurgião vai fazer a clipagem ou a embolização via hemodinâmica para minimizar o risco de novos sangramentos, tá certo? Os tumores cerebrais não são todos que sangram, mas vamos pensar aqui que existem alguns tumores que tendem a fazer mais angiogênese. Vamos relembrar um pouquinho aqui sobre tumor cerebral. O tumor nada mais é do que um grupo de células que perdem a sua diferenciação e que perdem a sua capacidade de parar a mitose, entra num estado de mitose eterna, sucessiva, e começa a se reproduzir, e essa replicação cada vez mais acelerada começa a ser defeituosa. Então você começa a perder características da célula, e ao mesmo tempo a mitose excessiva induz aos tecidos locais a uma liberação de fatores angiogênicos que vão fazer crescer novos ramos de vasos capilares para nutrir esse tumor. E aí o crescimento tumoral, muitas vezes ele é mais rápido do que o crescimento de vasos. E aí com isso a superfície é bem nutrida por esses vasos, mas o interior não. E aí as células do interior começam a sofrer necrose. É por isso que muitos tumores cerebrais, quando você faz o exame de imagem, você vê um centro necrótico. Esse centro necrótico pode ter vasos passando ali que também necrosam. E ao redor do tumor, que também está ali bem nutrido, com crescimento rápido, você pode comprimir alguns desses vasos e fazer isquemia regional. Essas lesões pequenas de vasos dentro ou fora do tumor podem fazer com que a parede vascular fique frágil e vulnerável a rupturas. E com isso você tenha sangramentos ao redor do tumor. É muito comum que as hemorragias intraparenquimatosas por tumores ocorram com hematoma em volta, abraçando o tumor, em cima do tumor. O diagnóstico do tumor muitas vezes é feito semanas depois, quando você espera o hematoma reabsorver, que aí você repete a imagem e aí você flagra o tumor. Pode ser, às vezes, que o hematoma seja pequeno
e o tumor grande o bastante para que você já veja ele junto com o hematoma de cara. Mas às vezes você acaba esperando algumas semanas para poder repetir a imagem. E aí, quando a gente fala em tumor cerebral que sangra, a gente tem que pensar em metástase principalmente. Claro que os glioblastomas podem também sangrar bastante, mas a gente tem que pensar primeiramente em metástase. E 5 principais metástases são as que mais sangram, nesta ordem mesmo, de mais para menos. Melanoma, rim, ovário, né, o coriocarcinoma, tireoide e pulmão. O rim a gente destaca aqui as células claras, que são altamente sangrantes, se assim posso dizer. E aí é um indivíduo que já vinha com algum histórico de déficit focal ou crises epilépticas, né, e que evolui com um evento hemorrágico agudo, e aí você vê o sangramento junto com a lesão. O que dá pistas para você pensar no tumor? Vamos olhar aqui. É um hematoma lobar, novamente, estou falando aqui em hemorragia lobar, bem delimitadinha, com muito edema. Veja, numa fase aguda de AVC hemorrágico, não se espera tanto edema. Esse edema peri-hematoma vai acontecer mais tardiamente, lá para o 3º, 5º dia pós-hematoma, pós-surgimento de hematoma. Então aqui nesse momento, ó, você não espera tanto edema. Então o cara acabou de fazer um sangramento e tem muito edema ao redor. Será que não tem uma lesão ali por baixo? Então você tem que ficar ligado nisso. Não é patognomônico, essa imagem não é patognomônica. Eu só estou vendo aqui um sangramento com hematoma ao redor, com efeito de massa numa tomografia de crânio. Ponto. É isso que eu estou vendo. A inferência, se é tumor ou se é outra coisa, eu vou ter a certeza com os exames subjacentes, com ressonância, angiorressonância, angiotensina, né? Que vai me dar mais detalhes ali dessa região. Tá certo? E hemorragia por trombose venosa. Ora, o seio venoso trombosou, vai sangrar? Claro que sim. Quando você faz trombose de seio venoso ou de veia cerebral profunda, você impede a drenagem de sangue do cérebro, daquela região. E essa drenagem interrompida começa a fazer congestão venosa. Essa congestão venosa vai promover duas coisas. A primeira, vai começar a reter líquido dentro do parênquima, fazendo edema cerebral e hipertensão intracraniana. E a segunda coisa é que os vasos, as veias, não estão preparadas para receber tanta pressão. Então, quando a congestão é muito forte, essa alta pressão começa a fazer ruptura venosa e você começa a ter hematomas venosos. Pode ter também infarto venoso, pela parada de fluxo, de drenagem, então você faz infartos venosos, como você pode ter hematomas ou hemorragias de origem venosa também, que aí no caso é o exemplo da trombose venosa cerebral. São sangramentos menores, mais delimitados, dificilmente você vai ter uma hemorragia extensa, maligna, decorrente de uma trombose venosa, porque é um sangue venoso, não é um sangue arterial, então não é um sangue que pulsa, é um sangue que derrama. E como o espaço cerebral intracraniano, o espaço intracraniano ele é um compartimento fechado, você não consegue derramar facilmente. Então são hematomas mais localizados, né, lobares, geralmente em regiões de onde aquele seio trombosado drenaria, né? E aí o indivíduo muitas vezes quando faz a trombose venosa, ele faz aquela cefaleia com sintomas de hipertensão intracraniana e quando ele faz o sangramento, ele geralmente faz uma crise convulsiva. Essa é a história típica muitas vezes. Aqui é uma imagem que, novamente, não é 100% patognomônica, mas percebam que é uma hemorragia lobar, né? Em regiões que provavelmente estariam sendo drenadas por algum seio. Aqui, provavelmente, do seio sagital superior. Aqui, talvez, também um pouco do seio sagital superior, né? Então, essas foram as principais. Eu vou trazer aqui algumas outras de maneira resumida para vocês ficarem atentos de que também pode acontecer. O AVC isquêmico, ele pode provocar transformação hemorrágica quando, vamos pensar o seguinte, se você tem uma isquemia, não é só o neurônio que está sofrendo com perda de oxigênio e nutrientes. Os vasos sanguíneos, o endotélio vascular também sofre. E aí, aquela região onde houve um infarto cerebral, o AVC, os vasos daquela região ali também sofrem. E aí, com maior a isquemia, maior o risco de sangramento. Mas geralmente, o AVC isquêmico gera hematomas quando você faz a terapia de reperfusão. E aí existem fatores para você predizer o risco de sangramento. A escala de Aspect, que é aquela escala que você na fase aguda tenta identificar possíveis áreas já com alteração de imagem na tomografia hiperaguda. A extensão, o tamanho do déficit, então mensurado por aquela escala do NIH,
Quanto maior o NIH, maior o déficit, maior provavelmente será a área infartada e, por consequência, se trombolizar, maior é o risco de sangrar. Por que, pessoal, quando tromboliza aumenta o risco de sangramento? Por duas coisas. Primeiro, o trombolítico ele é uma substância que vai quebrar a fibrina, degradar a fibrina do coágulo e dissolver o coágulo. Ele não só dissolve o coágulo, como ele impede a formação de outros coágulos naquele período. Então, qualquer ruptura vascular, vai haver sangramento ali, ó, difícil de conter. Locais que você pode comprimir é a sua estratégia mais plausível, porque você vai se utilizar das plaquetas da hemostasia primária para tentar fazer o tampão. Mas quando você tem uma área infartada com vasos sanguíneos já sofrendo com isquemia, quando você faz a reperfusão, que o sangue volta de vez, ele volta de vez num vaso doente e aí ele rompe e sangra, tá certo? Uso de drogas que fazem efeito vasoativo, então cocaína, anfetaminas que fazem vasoconstricção severa podem levar também à ruptura vascular. Vasculites, obviamente, a inflamação da parede vascular, né, do lúpus, do Sjögren, da SAF, da síndrome do anticorpo antifosfolípide, que pode gerar fatores mais trombogênicos, mas também pode levar a pequenos sangramentos. E algumas infecções, destaco aqui principalmente a endocardite, que pode embolizar trombos infectados e formar aneurismas sépticos que podem romper e fazer sangramentos intracranianos. Tá bom, galera? Então, para finalizar aqui, eu trouxe essa imagem ilustrativa, como sempre, como a gente sempre faz, tentando fazer uma analogia lúdica ao tema de hoje. Então, hoje a analogia lúdica é o nosso prédio cheio de encanamentos defeituosos, em que esses encanamentos vão ter diversos problemas relacionados a diversas causas de sangramento, em que o extravasamento de água desse encanamento é o extravasamento de sangue dos vasos cerebrais, a ocorrência dos hematomas. Então eu trouxe aqui, por exemplo, que no andar de cima, né, o teto, que deveria estar ali protegendo da chuva e drenando a chuva por canaletas, está com pequenas fragilidades que está fazendo drenagem dessa água que deveria ser drenada por fora, está drenando para dentro. É a lógica da trombose venosa fazendo hemorragia. Veja que nesse último andar também a gente tem um monte de encanamento embolado, encanamentos lustrados, dourados, de ouro, jovens, mas todo embolado e com isso, ó, só jorrando pequeno sangue, água, né? Água aqui, água ali. Esse é o sangramento da MAVE, de indivíduos jovens. No andar de baixo, a gente tem um encanador tentando consertar, só que vazando água desse conserto dele. É o AVC isquêmico que você tromboliza e faz a transformação hemorrágica. Já do lado dele ali, você vê alguns encanamentos, já um pouquinho mais velhos, mas com locais que estão rompidos. É a hemorragia por angiopatia amiloide. Mais embaixo, a gente tem uma parede, né, com nossa, houve um vazamento na parede que fez um tufão na parede. Esse é o tumor cerebral fazendo sangramento localizado. Já do lado ali tem um encanador que tentou mexer no encanamento e está vazando tudo. É o indivíduo que, né, usa coagulopatia e que gerou esse tipo de sangramento. E por fim, lá embaixo, os encanamentos velhos, já enferrujados, rompendo e jorrando água, é a hemorragia hipertensiva. Tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula e que a aula tenha sido interessante e educativa para vocês, principalmente a galera que está estudando sobre AVC e a galera que vai fazer prova e principalmente a galera da prática, principalmente das emergências e unidades de pronto atendimento e serviços de atendimento pré-hospitalar, que é importante vocês terem esse racional já na chegada, porque o tratamento muda. A trombose, por exemplo, venosa, o tratamento é iniciar anticoagulante. Já nas coagulopatias, o tratamento é suspender anticoagulante. Então, perceba que existem algumas peculiaridades que vocês têm que estar atentos aí. E é importante fazer esse diagnóstico diferencial. Tá bom, galera? Então, espero que tenham curtido. Se gostou, se inscreve no canal, dá uma curtida, compartilha com seus amigos. A imagem que eu mostrei para vocês aqui, lúdica do final, está disponível na nossa plataforma mrplus.app. Podem ir lá conferir, certo? Vocês podem baixar gratuitamente essa e outras imagens, né? E podem conferir um monte de material que a gente tem lá, bem interessante, né? Que pode agradar vocês. Tá bom, galera? Então é isso. Um grande abraço.